Tudo bom, gente? Vamos só rezar um Vinde Espírito Santo, para a gente recomeçar esse nosso encontro. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Podemos sentar? Eu quero começar esse momento mostrando para vocês esses dois livros aqui que eu trouxe, né? Primeiro esse daqui que a gente está falando de Santa Missa, né? Aqui é o Missal Romano, né? Esse é o novo Missal Romano, né? Inclusive ele está passando por uma nova tradução agora, parece que já foi encerrada, só não foi aprovada ainda. Então, em pouco tempo, né? Talvez já no que vem, a gente vai estar substituindo esses que tem na nossa comunidade pela nova tradução, né? Por que uma nova tradução? Todo mundo sabe que a língua oficial da Igreja Católica é o latim. Então, todos os documentos que a igreja faz, todos os livros, o missal, é tudo escrito em latim, primeiramente. E aí, desse missal em latim, se traduzem para todas as outras línguas vernáculos que se usa, né? Às vezes, a tradução não fica assim tão boa. Por exemplo, parece que o nosso missal do Brasil, o português do Brasil, ele foi feito a partir de uma tradução francesa. E aí você tem do latim para o francês, do francês vem para o português, e aí algumas orações ficam às vezes com uma palavra ou outra que poderia ter uma palavra melhor para dizer, então eles acabam, né, eles estão novamente, né, fazendo. Mas enfim, esse é o missal em português, né? O padre pode usar tanto esse daqui para rezar, quanto o missal em latim também ele pode usar, né, se ele quiser, é o mesmo missal, mas ele vai fazer as orações todas em latim. Ele pode fazer tanto em vernáculo, né, que é a língua do povo, né, que ele está celebrando, quanto rezar em latim. Quanto ele pode rezar algumas partes da missa em português e outras em latim. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é, principalmente para quem quer conhecer um pouco mais da estrutura da Santa Missa, o missal, ele tem uma parte, né, aqui, antes de começar as orações, que se chama Instrução Geral sobre o Missal Romano. Aqui está ensinando a rezar a missa. Óbvio, né? De uma forma bem simplificada, mas aqui está a função de cada um, como cada um deve se portar, cada ministro, está tudo aqui. Está tudo aqui. O porquê das cores, quais cores, como que se usa, como que se monta o calendário, enfim. Todas as questões da Santa Missa estão aqui. Isso é vendido separadamente também. Tem um livrinho, né? Você compra lá no Cantinho do Céu, você compra na internet, chamado Instrução Geral sobre o Missal Romano. É um livrinho pequenininho, né? Eu tenho ele em casa, a Rita está falando que tem ali. É bom, principalmente para quem serve a liturgia, está lendo, está conhecendo um pouco mais, né? E aí, aquelas questões das posturas, das inclinações, tudo que eu falei está aqui, nessa parte da instrução geral, né? A questão de incensar, quando se incensa, como que se incensa, para quem serve a liturgia, isso aqui é maravilhoso. E o outro é o Catecismo da Igreja Católica. Eu sei que muitos de vocês já devem conhecer, mas isso daqui é uma preciosidade gigantesca. Todo católico deveria ter em casa. Todo catequista tinha que devorar isso daqui, devorar. E todo católico deveria ter em casa. O mais legal que eu acho dele é que no final ele tem um índice analítico. O que é um índice analítico? É por tema. Ou seja, eu abro ele aqui no final, ó, aí está aqui, ó, letra C, aí tem cruz, sinal da cruz, culpa, culto, culto do corpo, culturas, cura, aí vem o D, decálogo, defesa, defuntos, demografia, ou seja, ele trata de diversos e diversos assuntos a respeito da fé católica. Isso é um esforço da igreja para tentar fazer um resumão da sua doutrina. Pegar ali os principais pontos que fazem referência ao cristão comum, ao povo de Deus, não é? Para que ele possa ser bem instruído para viver melhor. Aquilo que a gente estava falando no final do primeiro momento, né? Como que eu vou testemunhar a Cristo? Sabendo aquilo que é a verdade, e a verdade a igreja ensina. E este documento, este livrão aqui, entendeu? É aonde eu vou achar de forma melhor
resumida e melhor explicada essa verdade e essa doutrina. Então, vale a pena ter, e vale a pena, sempre que eu tiver uma dúvida sobre algum assunto, o que a igreja diz sobre isso, eu vou ali. E aí ele vai me indicar um número aqui, né? Eu vou no índice analítico, vejo lá o tema que eu quero, ele vai ter alguns parágrafos, eu procuro esses parágrafos, e quase sempre no final, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Aqui está o texto, e aqui, ó, embaixo, essa parte de baixo, são só referências de documentos da igreja. E quase todos esses documentos têm acessível na internet. Então, às vezes, você quer se aprofundar num tema específico, né? Você vem no catecismo, ele vai te dar ali um resuminho e vai te mostrar a referência de onde ele tirou aquilo. Às vezes, é um documento inteiro só sobre aquele assunto. E aí você consegue mergulhar e se aprofundar e ir cada vez mais conhecendo a doutrina da igreja, né? Agora, nesse segundo momento, a gente vai fazer aquilo que a gente tinha combinado, né? Se alguém quiser tomar a palavra, né, complementar alguma coisa, perguntar alguma coisa, e a gente tenta aí, na medida do possível, responder, não é? Vocês ficam à vontade. O Sebastião está com o microfone ali, ó. Se alguém quiser me corrigir em alguma coisa também, tá, gente? Às vezes a gente fala besteira também, né? Fala no microfone para compartilhar com todo mundo. Com relação a gestos e posturas, todas as igrejas receberão esses ensinamentos que você nos passou? Qual será o nosso comportamento em outra igreja, se eu for? Olha só, em relação aqui, é a primeira vez que nós estamos fazendo essa formação de liturgia para o povo de Deus. Dentro da nossa paróquia, eu não digo primeira vez ao longo da história, né? Eu digo primeira vez agora, neste momento atual que nós estamos vivendo, né? O padre, isso foi uma iniciativa da coordenação de liturgia do Sebastião, da Bruna, né? E aí eles foram até o padre, pediram essa autorização, me convidaram. Eu falei com o padre pessoalmente, ele gostou da ideia e ele perguntou se a coisa ia fluir para as outras comunidades, né? E é uma possibilidade muito real. Porém, foi uma iniciativa da própria comunidade. Vamos ver, né, os frutos dessa formação, né? As instruções a respeito de postura, como eu falei, não é? Eu só passei para São Sebastião para o grupo de ministros, né? Para os leitores, né? A equipe de liturgia, a equipe celebrativa, não é? Foi passado só lá. E para os grupos de coroinhas, né, que foram sendo formados, eles também foram instruídos nisso daí, né? Porém, os acólitos, é sempre bom, né, ver isso. Os acólitos, a gente está com um grupo muito legal que está em constante formação. O padre tem cobrado muito dos acólitos, né? E vocês reparem a postura deles, né? Como que tem mudado, né, ao longo do tempo, porque o padre está pegando no pé mesmo dos acólitos, está mandando estudar, está mandando cobrar. Então, sempre que ficar em dúvida como o ministro deve se portar, olha para o acólito, que ele está sendo cobrado pelo padre para fazer o certo, né? Então, quase todos estão fazendo tudo direitinho, tudo certinho. Olha, né, eles hoje já estão no ponto de poder ser referência a nível de postura para a gente, porque eles já conseguiram pegar legal a questão da postura, né? Eu creio que isso que a gente está fazendo hoje aqui, ao longo do ano a gente vai também fazer nas outras comunidades. Às vezes não, né? Eu vou estar aqui na frente, mas alguém vai estar passando esses conteúdos, né, nos outros lugares, né? A forma com que você se porta na Santa Missa, nos outros lugares, é a mesma que daqui, né? Eu já passei para os ministros da São Paulo também, já falei com a equipe de celebração da São Paulo Apóstolo, né, numa formação que eu fiz para os novos ministros. Eu acho que foi uma formação na São Paulo, mas foi para os ministros de toda a paróquia, ministros da Sagrada Comunhão, né? Passei essa questão das posturas também, né, que veio diretamente do padre. Então, eles também já estão cientes. Eu tenho reparado que na missa, muitos deles ficam de mãos postas, não estão mais levantando a mão nos momentos que não é para levantar, né? Você se porta nas outras comunidades exatamente como você se porta aqui. Se você aprendeu algo, você também vive dessa forma, tá? Falou aí sobre a comunhão,
Você detalhou a respeito que você, às vezes, o padre reza uma missa de manhã, ou à tarde, ou à noite também, né? O padre normalmente comunga. E os fiéis, como é que pode comungar todas essas vezes, 2, 3? Olha só, isso está no Código do Direito Canônico. Eu não vou te falar com precisão, mas isso está no Código. Eu sei que essa informação está no Código. Quando você está participando da missa como fiel, se eu não me engano, a gente confirma isso 2 vezes no domingo. 2 vezes. Quando você está servindo, quantas vezes você servir? Igual o padre. A gente, como acólito ali, você vai distribuir a comunhão, você comunga antes, entendeu? Se for em 3, 4 missas, você vai comungar 3, 4 vezes. A gente pode confirmar isso com mais precisão. Isso, com certeza, está no Código do Direito Canônico. Porém, a gente está sem o código aqui, então a gente não consegue, né, ter acesso a isso, mas é dessa forma. Não há problema. Se você for numa missa de manhã, numa celebração à noite, ou se você for numa missa no sábado, na celebração no domingo de manhã, você pode comungar nas 2 sem problema nenhum. No tocante a palmas, né? A gestos, igual no Glória, essa é uma determinação da nossa paróquia, da diocese ou do catecismo? Olha, a nível de palma, especificamente, é uma orientação da nossa paróquia. E bem atual em relação à palma. Uma orientação da nossa paróquia. O padre não escreveu decreto, ele não impôs nada, mas ele começou a cobrar das equipes de celebração, dos acólitos e dos ministérios de música, que propiciasse ao povo não bater palma. Entende? Ele quer que o povo, né, entre no espírito da liturgia, no espírito do sacrifício, né? E a palma, ela atrapalha na oração. Então ele pede isso, né? A única vez em que foi imposta ao povo não bater palma foi na missa com o bispo, na primeira vez que o bispo veio aí. Então houve essa definição, olha, nessa missa nós não vamos bater. No mais, é um pedido do padre, né, para que o povo evite bater palma, porque isso não se encaixa com o espírito de sacrifício que a Santa Missa ela nos impõe, ela nos coloca, não é? Sim. Especificamente, o não bater palma é uma orientação pastoral do nosso padre, não é, em relação a isso. Quando a gente fala de missa, principalmente missa pós-Concílio Vaticano II, após a reforma, que nós temos esse missal, nós temos algo que nós vamos tratar mais aprofundadamente nas outras formações, que é mais específica, né, dos ministros, a questão da inculturação. Ou seja, a Igreja Católica ela tem um rito. Esse rito ele é amarradinho, ele é fechadinho, ele é um rito católico. Ou seja, você tem músicas sacras que são músicas próprias de igreja, ritmos próprios da igreja, melodias próprias, estilos musicais como o gregoriano, que é um estilo próprio da igreja, música sacra. Você tem as formas de celebrar, e é tudo muito amarrado. Houve um certo relaxar para que se pudesse ter algumas inculturações. Em alguns países, algumas cores mudam, algumas coisas. Aqui no Brasil entrou muito essa questão. Como é um povo muito, né, muito festeiro, muito tudo, entra muito a questão. A música, por exemplo, a gente não tem o costume de música sacra hoje. Na nossa diocese, na nossa paróquia. São quase todas missas enculturadas, músicas enculturadas. Ou a gente vai num lugar, está tocando baião, sertanejo, ou a gente vai num outro lugar, está tocando quase que um axé, ou a gente vai num lugar, é pop rock, né? É muita bateria, muito contrabaixo, Isso não faz parte de música sacra, mas é uma inculturação. A inculturação, ela é permitida até um certo ponto, mas é função sempre da igreja, principalmente dos pastores, conduzir o povo a uma liturgia cada vez mais sóbria. O que a gente fala em sóbrio? Cada vez mais católica, entende? Ou seja, naquele formato
que a igreja propõe, né? Com o mínimo de enculturação possível, para que a gente reze no mesmo espírito o mundo inteiro. Reze no mesmo espírito, na mesma sintonia. É óbvio, né? Por exemplo, essa questão da enculturação é muito forte em locais de missão. Não tem igreja católica. A igreja está querendo chegar. O que ela faz? Ela se utiliza da cultura do povo, o estilo de música, o bater palma, a dança, não é? E ela vai inserindo isso, né, evangelizando através disso, e algumas coisas vão entrando ali na questão da Santa Missa, né? Mas conforme ela vai se solidificando, se estruturando, ela precisa cada vez mais criar um espírito católico. O que é um espírito católico? É aquele espírito menos enculturado, né? Ele vai, né, ganhando esse molde da própria cultura católica, porque a Igreja Católica ela tem uma própria cultura dela mesma, né? E ela vai, conforme a comunidade vai crescendo, né, em santidade, em profundidade, em firmeza de doutrina, ela vai então dando espaço para essa cultura católica, né? E aí você quer saber o que é o ápice de uma cultura católica? Assiste uma missa solene do Vaticano. O canto, as posturas, a forma de rezar, aquilo ali é o auge da cultura, né, litúrgica, se existe essa expressão, né, cultura litúrgica, mas enfim, né, aquilo ali é o nosso norte, entende? Ali é o nosso norte, então a gente vai se aproximando. E aí o padre ele vai, né, dando essas orientações. Por exemplo, há muito pouco tempo atrás, o padre não falava de forma ordinária de se comungar, de comungar na boca, de comungar na mão. Hoje ele já tem falado, ou seja, ele sente que as comunidades já estão maduras o suficiente para começar a ter acesso, né, a ter informações, e aí ele vai dando recomendações, ele vai dando dicas. Então, voltando, né, respondendo. No caso da palma, né, no Glória, no canto de entrada, nas outras músicas, é uma orientação do padre. Não é uma regra, não existe essa regra, né? A regra, o padre, ele coloca muito para os que estão servindo, ou seja, a postura da mão sempre assim, entende? É que o próprio padre está ficando sempre assim, os acólitos, ele coloca essa regra. Agora, para o povo, né, tem-se essa liberdade. Ele dá uma orientação, né? Mas entra muito na questão dos músicos, né? Quando a gente for tratar com os músicos, aí a gente coloca. Porque você tem músicas muito alegres que não te levam a bater palma, né? E que você consegue cantar e que você consegue se alegrar sem precisar disso daí. Entende? A respeito do que o Ricardo perguntou, a respeito do que o Ricardo perguntou e o que você ficou, realmente, nós fiéis, nós podemos comungar 2 vezes por dia, só. Tá? Isso está no Código Canônico, esses dias eu estive olhando. E o próprio padre, ele também só poderia comungar, receber a comunhão 2 vezes ao dia, mas como extraordinariamente nós estamos vamos dizer, com uma falência muito grande de padres, e que na realidade o padre deveria, pelo Código Canônico, celebrar 2 missas ao dia. Exato. Ele comunga a quantidade de vezes que ele celebra, mas ele só poderia celebrar 2 vezes ao domingo no máximo, mas há uma permissão da diocese, né, porque a situação realmente é crítica. Os padres se desdobram, muitos deles celebram 4, 5 vezes ao dia, eles quebram esse protocolo. Não é que seja errado, eles estão seguindo o Código Canônico, porque pelo Código Canônico eles celebrariam 2 missas ao dia. Entendeu? Então eu estou afirmando isso porque eu vi. Amém. Tá? Perfeito. E outra coisa, a respeito desses gestuais, do Glória, das palmas, isso eu queria te fazer uma pergunta. Isso é, assim, ortodoxo? Em qual sentido da palavra ortodoxo? No sentido, se é tradição da igreja? Sim, tradição antiga. Sim, até a reforma litúrgica, isso não fazia parte. Talvez um gesto ou outro nos primórdios, quando a liturgia estava começando a se desenvolver, não é? Mas ao longo dos séculos na igreja isso não faz parte. Isso só entra mesmo, tanto que até hoje, né, eu tive a oportunidade de participar de várias missas na Europa. Você não vê nada disso. Não. Existe isso, existe. Né? Não tem nada disso. Nem assim
Sim, traz muito. Às vezes você vê alguns vídeos, por exemplo, de missas na África, né? E aí, num momento, por exemplo, eu estava vendo um momento num vídeo, era até bonito, né? Eu não sei dizer se aquilo era um erro, né? Uma ofensa à liturgia ou não, por essa questão, né, da enculturação. Mas era um momento em que era uma ordenação ou era votos de um religioso. Ele estava deitado, ele estava de joelho, não me engano muito bem, e tinham algumas mulheres cantando, e eles cantam, né, aquelas melodias, e elas estavam dançando assim, né? Não era aquele negócio de pipoca, né? Mas era algo que você vê que não faz parte da liturgia, daquilo que eu te falei, mas que era algo que você via que era próprio daquele povo. Era algo simples, era algo singelo, né? Até onde, né, aquilo era, mas, se eu não me engano, tinha a presença do bispo, enfim, né? Era aquilo que a gente falava da questão da enculturação. Na tradição da igreja, não se tinha nada disso, né? No rito latino, você não tem nada disso. Eu conheço muito pouco dos ritos orientais, por isso que eu te perguntei na questão ortodoxa, né? Porque tem, né, a igreja ortodoxa e tantas outras igrejas orientais, outros ritos diferentes, que eu desconheço, que tem gestos diferentes, que tem coisas diferentes. Por exemplo, tem em alguns ritos que a paz de Cristo, ela é dada diretamente pelo ministro, ele dá a paz para um, e aí esse um passa para o resto e vai passando, igual o fogo da vigília pascal. Então a paz, ela vem diretamente do ministro ordenado e vai passando. Isso faz parte do rito, né? São outros ritos, né? A gente tem o rito latino, né? A gente tem o rito romano, que nós somos da igreja latina, mas tem tantos outros ritos, né? Mas ele é ortodoxo, né? Esses gestos não são nada ortodoxo no sentido de não são tradicionais, não fazem parte da tradição da igreja. Isso é algo que vem a partir de uma abertura da reforma litúrgica. Entra na liturgia a partir disso, né? Até onde é errado ou não, eu particularmente não sei te dizer, porque eu já vi, né, eu já li discussões teológicas a respeito disso, e não existe nenhuma determinação no missal que é para bater, mas também não tem nenhuma que não é para bater. Entende? Então você fica com as orientações pastorais. Então a gente fica a partir disso com as orientações pastorais. O bispo é o liturgo por excelência da diocese. Ele poderia definir, olha, pode, não pode. O bispo tem a autoridade de falar, a partir de hoje não pode mais bater palma na missa. A partir de hoje não pode mais ter bateria e contrabaixo na missa. Só órgão. O bispo tem essa autoridade. Geralmente não se faz porque, né, porque não se tem o costume de fazer assim, né? Os bispos não lidam com essa, né, dessa forma com o povo de Deus. Mas eles trazem orientações, assim como o pároco traz, né? E aí a gente vem disso. Uma orientação pastoral. Só para encerrar a minha participação, realmente eu tinha essa dúvida, porque eu tive estudando uns tempos atrás a respeito justamente disso. Missa é sacrifício, como está aqui nesse documento. E como nós vamos seguir o Calvário, então é bastante, como eu disse, ortodoxo, bem peculiar aos ensinamentos lá de trás. É justamente isso. Então eu fiquei com essa dúvida, porque eu sempre me portei assim, porque eu aprendi assim. Inclusive, para quem alguns sabem, meu pai, 6 meses antes de se casar, de se formar, de se ordenar padre, ele conheceu a minha mãe, casou e largou tudo. E ele me passou uns ensinamentos. Então, acho que o que eu faço hoje, eu dou um prosseguimento às missões que ele deveria. Então, quando aparece a oportunidade de eu tirar essas dúvidas, aí eu... Mas valeu o esclarecimento. Muito bom, obrigado. Aqui. Eu tenho dúvida do negócio do véu. Eu tô pirando a batatinha, eu falei do Padre Antônio. Quando eu era jovenzinha, eu queria ter um véuzinho branco, queria mesmo. Minha mãe falou assim, Rita, mas tem 7 irmãos para comprar todo mundo, não tinha dinheiro. Aí depois, minha mãe pôde comprar, parou de usar. E agora, vai ser obrigado a usar? A diocese? Quero saber, o véu. Não. Hipótese nenhuma vai ser obrigado a usar, né? Até porque isso não é coisa que se obriga. Mas também não é proibido, né? O que eu quis falar do véu é que não é a mulher que se veste com modéstia. O véu, ele é uma expressão de piedade, né? Ele é uma expressão de piedade, ou seja, a mulher, ela se recolhe, não é? E ela se vela para que ela possa rezar melhor, para que ela possa se oferecer
a Deus. Não é? Obviamente, não vai ser imposto, não é obrigatório para ninguém. Não, né? se eu quiser usar, normal, posso usar. Você né? pode usar Quero com saber. toda a liberdade Isso eu que quero você quiser. Né? Você pode usar. Assim como os homens, se quiser vir de terno na vigília pascal, também pode, tá? Fica elegante, fica solene, né? Botar um blazerzinho, não precisa botar gravata, mas você bota aquele blazer, vem elegante. A respeito da comunhão, se acaso eu chegar atrasado na missa, vamos supor assim, ou eu já chego depois do ato penitencial, ou se eu chegar depois da homilia, ou se eu chegar somente na hora da consagração, algo assim do tipo, a pessoa pode participar da comunhão? Ela pode receber a comunhão? Eu não sei te responder essa pergunta. Por quê? Existem duas lógicas nisso, né? Existem duas lógicas. Eu não sei te responder a nível de, né, resposta, se sim ou não. O que eu posso te responder, o que eu posso, né, te dar é algo para a gente pensar, né? No seguinte: eu sou obrigado a participar da Santa Missa, e participar da Santa Missa de forma integral. Se eu não participo da Santa Missa, eu estou em pecado e eu preciso confessar antes de eu comungar. Eu não vou ter a oportunidade de confessar dentro da Santa Missa, pelo menos aqui não, né? Em alguns outros lugares, algumas outras dioceses, até aqui em Petrópolis eu já vi, você tem padres atendendo confissão durante a missa, né? Às vezes você tem uma paróquia, né? Por exemplo, no Rio, Petrópolis, às vezes você tem uma paróquia que é uma igreja mais 2 capelas, e você tem 4 padres. Então, na missa de domingo, você tem um padre rezando missa e 2 atendendo confissão. O povo chega e durante a missa atende-se confissão, né? O padre já atende, então, nesse caso, você está em pecado, você vai lá, você já confessa e você comunga. Mas, no mais, entende? É isso. Mas eu, sinceramente, não sei te responder, né? Você pode ou não pode. Eu vou fazer o seguinte, essa dúvida eu me comprometo de achar um documento falando. Para a gente não ficar aqui de pode ou não pode, eu me comprometo. Eu não vou me comprometer em achar tudo que eu não souber aqui, gente, né? Porque também eu tenho 3 filhos, tenho muito trabalho para fazer, aí aos poucos a gente vai fazendo. Mas essa dúvida eu me comprometo de achar onde está escrito, onde está definido, se tem algum documento, e passar para o Sebastião e ele espalha aí para o povo. Ficar de frente para o altar ou ficar olhando a procissão entrar. E depois, na hora que tem a paz de Cristo, começa a se cantar o Cordeiro. Acabou a paz de Cristo. Exatamente, olha só. Procissão de entrada, você vira para o centro, né? O padre, ele é a figura de Cristo, o sacerdote, né? Então, da mesma forma como antes de eu receber o Santíssimo passa no meu meio, aqui a capela fica aqui, né? Por exemplo, lá em cima, ele vem pelo meio. Antes de eu receber, né, se o Santíssimo está passando perto de mim, eu me volto para ele, né? Igual o exército, meia volta a volver, você vira, né, porque é a autoridade que está passando. O padre Cristo age na pessoa do ministro ordenado, né, o que chama de persona Christi. Então, o padre, durante a celebração da missa, né, Cristo está agindo na pessoa dele, então é Cristo que está entrando na procissão de entrada. Então eu viro e eu posso até, antes era obrigatório, mas eu posso até reverenciar o padre quando ele passa, porque eu estou reverenciando o próprio Cristo, né? Eu faço uma inclinação para ele, né? Depois que o padre passou, você se volta para frente. E a paz de Cristo é um momento rápido. A paz de Cristo é simbólico. A paz de Cristo é o cumprimento quem está de um lado e do outro. Né? Você pode ver que o padre, ele acaba de cumprimentar e ele já pega a hóstia. Ele pegou a hóstia, vai começar o cordeiro. Os músicos já têm essa orientação, né? O padre pegou na hóstia, começa o cordeiro, né? Então, começou o cordeiro, acabou a paz, já é outro momento. É outro momento. Esse já é um momento penitencial da missa novamente, onde você se recolhe, onde você pede perdão pelos seus pecados e você vai comungar
o corpo do Senhor, entendeu? Se preparando para a comunhão. Às vezes é só falta disso que a gente está fazendo, né? E com isso a gente vai conseguindo, né, uniformizar a liturgia da paróquia, orientando, né? E a gente vai... Olha só, pelo menos uns 15, 20 minutos depois que você comunga, a presença de Cristo ainda está dentro de você, porque aquela hóstia ainda não se dissolveu. Depois que ela dissolve, a presença real, substancial de Cristo já não está mais em você. Mas até ela se dissolver, você é um sacrário, então você vai se concentrar, né, nessa liturgia, né? Jesus passou a mesma coisa que aqui a gente não tem, mas, por exemplo, eu já vi como que as pessoas às vezes não têm uma noção do que está acontecendo e não conseguem viver bem o momento, né? Em algumas outras paróquias a gente tem aquela realidade da procissão dos dons, né? Do pão e do vinho. As pessoas ficam de pé e ainda fazem reverência, sabe? Aí eu tinha um amigo que zoava, ele falava: pô, você está fazendo reverência para pão, você vai passar em frente à padaria, você vai fazer reverência? É pão, entende? É o pão ainda, então não faz muito sentido, né? Obviamente, é muito diferente, né, de depois quando Cristo passa indo para o sacrário. Mas se você recebeu a comunhão, não. Você continua no seu momento de oração, no seu momento de ação de graças e depois dá continuidade na missa. Porque você agora é o sacrário, né? Porque senão é quase que você, né, você ignora o Cristo que está em você para reverenciar o Cristo que está passando, mas é o mesmo Cristo. Então, você já está em adoração, em um momento de oração, nesse momento de ação de graça. Se você não comungou, aí sim, você se volta, né? Antigamente tinha até um costume popular em alguns locais de aqueles que não comungavam, quando, né, durante a comunhão, logo depois da comunhão, que se encontravam com alguém que tinha comunhado, reverencia a pessoa. Porque Cristo está ali. Então você reverencia aquela pessoa, reverenciando o Cristo que está nela. Entende? Não, era essa a minha pergunta. Era essa. Obrigado. Em relação à comunhão, né, ofertada na boca, em relação aos ministros da comunhão, em relação à contaminação do H1N1, é passada alguma informação aos ministros da comunhão em relação a esse cuidado maior? Olha, eu não tenho tanto acesso à formação dos ministros, né? Eu estive uma vez, né, na última turma agora de ministros, eu tive uma vez, né, e eu pude passar exatamente a orientação de como se dá a comunhão. Porque aquilo, se o povo sabe comungar e o ministro sabe dar a comunhão, praticamente a mão do ministro não encosta na boca de ninguém, não há, entende? Você não tem nada, você tem ali, não é? O ministro pega na hóstia e ele consegue, né, colocar daquele jeito, né? Eu expliquei. Coloca ele direto, não há contaminação. Foi isso que você perguntou? Exatamente. Então, é porque teve uma partezinha que eu não ouvi, eu fiquei confusa aqui achando que eu poderia estar falando sobre outro assunto. Porém, agora que o padre está, né, recomendando a oração na boca, né, a partir da postura dos acólitos, e ele tem falado na Santa Missa disso enquanto forma ordinária, não é? Eu creio que vai haver uma ênfase maior na formação dos ministros a respeito disso, né? Porque realmente, quando você não tem a prática de dar a comunhão na boca, às vezes você, né, às vezes encosta ali, o pessoal dá aquela lambida no seu dedo, né? Tem essas coisas, às vezes acontecem, não é? Mas com a prática, ou seja, né, você ensina corretamente e as pessoas começam a comungar mais na boca e começa a ter prática. Eu vi que em Corpus Christi muita gente comungou na boca, porque o padre ele enfatizou essa questão, muita gente comungou, não é? Não, apesar que foi em duas espécies, obrigatoriamente é na boca, né? O que eu vi foi muitas pessoas comungando de joelho, que eu ainda não tinha visto, né? Em Corpus Christi eu vi muitas pessoas e tem essa, né? Comunhão em duas espécies, obrigatoriamente é na boca. Não existe essa de te dou a comunhão na mão, ou eu te dou o corpo e você, né, tinge e comunga. Comunhão em duas espécies é ordinariamente na boca. E também existe a orientação da igreja de em lugar que existe risco de profanação,
principalmente sendo missa campal. Por exemplo, igual o Papa às vezes reza missa na praia, lá na JMJ, né? Ou então está numa festa muito grande. A gente tinha aquelas festas aqui atrás da Santa de Virgens, né? Que era lá do lado de lá, né? Antigamente. Às vezes se rezava uma missa ali, a orientação da igreja é que sempre seja dado na boca. Exatamente para não ter aquela questão de a pessoa pegar a hóstia e sair. Ela quer profanar. A gente tem, em Volta Redonda, a gente já teve casos de missa satânica, né? Missa negra. Que as pessoas vão até a missa, roubam a hóstia consagrada e levam para fazer um culto de deboche àquela hóstia. Então, o ministro ele tem sempre que ter muito cuidado. Onde há um maior risco, ou seja, missas muito abertas, a orientação é que sempre seja dada diretamente na boca, né? Mas, respondendo a sua pergunta, eu creio que a partir de agora, né, vai ter uma preparação melhor para os ministros. Inclusive, nós podemos aqui na comunidade começar na próxima formação, né, que já vai ser voltada só para a equipe de liturgia. Muito bom, obrigada. O que você falou? Qual deve ser a nossa postura se eu ver uma pessoa pegar a comunhão, dividir e colocar numa boca de uma criança? Olha só, aqui eu vou te dar uma orientação. A pessoa fez isso, muito provavelmente ela fez por ignorância. Não foi por maldade. Ela fez por ignorância. Você deve, depois, procurar o padre e explicar a situação. Olha, padre, eu vi fulano fazendo isso. E quem tem que advertir essa pessoa é o padre. Ok? Porque ele é o pastor e ele não fez por maldade. Agora, se você viu alguém pegando a comunhão na fila, né, o ministro ficou desatento, porque o ministro ele tem que dar comunhão, a pessoa tem que comungar na frente dele. Se ela não comunga, se ela vira as costas, ele vai atrás. A pessoa tem que comungar. Né? A hóstia ela é dada para comunhão, eu não te dou a hóstia para você levar para casa. Se você vê alguém pegar e sair, você vai atrás. Só você viu, você vai atrás da pessoa, você vai falar, senhor, você tem que comungar. A pessoa, não sei o quê. Porque já teve casos, por exemplo, em Aparecida, de pessoa fazer isso, conhecido meu, ir atrás, e a pessoa já estava na porta da igreja com a hóstia na mão, e ele fala, você não vai sair daqui com essa hóstia. A pessoa, não, eu vou sair. Você não vai sair, não vai deixar. A pessoa pegou a hóstia e eu na frente dele, assim. Aquela pessoa, ela estava ali de má intenção. Ela queria fazer. Aconteceu há pouco tempo no Rio, um caso foi até engraçado, mas, né, deu processo e tudo para a igreja. Era numa missa de rito extraordinário, né, ou seja, a forma antiga de se rezar, e lá eles só dão a comunhão de joelhos na boca. Né, tem aquela mesa de comunhão, né, aquele genuflexório que fica na frente, o povo vem em duas filas, se ajoelha, o padre vem passando e botando a hóstia em cada um. Aí chegou num senhor, ele estava de pé e queria comungar, em pé. Ei, padre, meu senhor, aqui a gente não distribui a comunhão assim, a regra é que você comungue de joelho. E o padre, não, eu estou aqui, eu sou livre, eu sou católico, eu quero comungar, não sei o quê. Encheu tanto a paciência do padre que o padre, para dar fluidez na Santa Missa, entregou a hóstia para ele. Ele virou e saiu. E o padre falou, meu senhor, meu senhor, meu senhor. O padre mandou os acólitos ir atrás do homem. Os acólitos foram, seguraram, o homem não queria abrir a mão, e aí os acólitos tentando abrir nele, o homem começou a lutar, os acólitos jogou ele no chão, catou ele, arrastou ele para dentro da sacristia, arrancou a hóstia da mão dele. Depois o cara saiu dali, processou a igreja, não sei o que, coisa está rolando. Mas, né, é função do ministro, é função daquele que tá ali zelando, e se o ministro não vê, a função do fiel católico, né, é impedir que o corpo de Cristo seja profanado. Estou falando aqui para você sair dando voadora em ninguém, né, mas você vai fazer o possível para impedir. É um caso diferente do que você falou, eu só aproveitei o gancho para poder falar. O caso que você falou, com certeza é ignorância da pessoa. Se ela tiver uma orientação, né, principalmente uma orientação vinda do padre, né, ela vai parar de fazer. Então, a minha orientação é essa. Procure o padre, fale especificamente, olha, fulano e fulano fazendo isso, né, e a criança não tem primeira comunhão e ela está dando. Mais alguém? Gente, eu queria muito agradecer ao Sebastião, à Bruna, agradecer a todo o povo, né? A igreja está aqui cheia aqui, né? Para esse momento de formação. Agradecer a paciência de vocês, agradecer a disponibilidade, né? Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa.
perdão se eu falei alguma coisa de forma, né, com que eu não convinha, de forma com que eu posso ter. A gente tocou aqui em alguns assuntos, né, novos para alguns, talvez em alguns assuntos que a gente pode até dizer polêmicos, né, mas espero que eu tenha transmitido, né, com o maior zelo possível, né, enfim. E espero que isso frutifique na vida de vocês, não é? Durante a Santa Missa, durante a celebração da palavra, enfim, quando vocês forem receber o corpo do Senhor.